Tá certo mesmo? Bom, é isso. Esse cara daqui é o cara que eu não queria escrever aqui, né? Mas, ó, você tem aqui o menos y ponto. Aliás, menos y ponto x ponto está assim, né? E se eu virar esse cara de 90 graus no sentido trigonométrico, eu obtenho esse. E se eu pegar o unitário, o tamanho dele é o tamanho da velocidade. Então, se eu chamar esse unitário daqui de... se eu chamar de U igual a 1 sobre a norma de V menos y ponto x ponto, é esse unitário dessa direção. Então, eu pego, roubo uma norma de V para cá, e isso daqui me dá x ponto, y2 pontos, menos y ponto, x 2 pontos, sobre norma de, vamos dizer, x ponto ao quadrado, mais y ponto quadrado, elevado a 3 meios, vezes esse U aqui. Oi? Eu já achei até. Já achei. Vamos dizer, aqui é claro que é duvidoso você escolher esse cara aqui ou menos ele. Tem uma questão de gosto aí. Vamos dizer, a única coisa que tem de bonitinho, vamos dizer assim, que você teria o vetor velocidade. Se você botar escolher esse cara aqui, você tem o unitário da velocidade, o unitário da aceleração, estão formando uma base ortonormal positivamente orientada, porque eu virei esse para cá. E aí eu posso chamar esse número, ou menos ele, de curvatura. Isso aqui, mais ou menos, a curvatura. Então, a expectativa, porque esse daqui é o tamanho da curvatura, esse vetor aqui é unitário. A expectativa é que a nossa conta com os círculos que melhor aproximam a curva, passando ao limite, dela dar uma coisa desse calibre aqui. Então, essa é uma... Vou até guardar essa fórmula aqui, né? Sei lá, deve ser essa aqui, então. Vou botar aqui. Vezes, vou botar assim. Porque eu estou com vontade de fazer uma outra maneira ainda. Todas as minhas contas estão sob júdice, tá? Mas se vocês fizerem lá com o círculo, acharem isso, aumenta bastante as chances de estar certo. E a gente pode fazer uma terceira ideia, seria a seguinte, né? Vamos pegar a curva e dizer assim, ó, vamos ver como é que varia a variação angular do vetor velocidade. Seria uma boa ideia, né? Porque quanto mais curva a curva, mais rapidamente estará variando o ângulo do vetor velocidade. Para ficar mais fácil de enxergar, mas também por razões que quando você faz a curvatura de uma superfície, você vai ter que olhar para o vetor normal. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar, pega o vetor velocidade, pega o vetor normal unitário aqui.
e aí passou um tempo, você tem outro vetor normal unitário. E esse vetor normal unitário permite a gente ter um relógio que marca não o tempo, mas a variação angular. Isso aqui seria n de t0, aqui n de t0 mais ΔT. E aí, a curva está, você está andando sobre a curva e o relógio está marcando aqui o ângulo. E aí a gente podia ver a taxa de variação desse ângulo. Só que tem uma coisa aí que a gente tem que parar e deixar claro, que é o seguinte: a curva é a curva, mas eu posso andar aqui devagar ou depressa. Se eu andar depressa, é claro que esse bicho aqui vai andar mais depressa em relação ao tempo. Se eu andar aqui devagarzinho, esse cara vai andar devagarzinho. Então eu não posso derivar em relação ao tempo. Eu tenho que... minha proposta é derivar em relação ao espaço, ao comprimento, que é uma coisa... Bom, vamos ver. Então, a ideia aqui seria o seguinte, né? Esse aqui é o ΔN e esse aqui é o ΔS. E eu quero... eu não sei medir... Vamos dizer, o ΔN aqui... Vou chamar assim de Δθ, né? Então, eu quero o limite... Quando ΔS tende a zero, de Δθ sobre ΔS. Como é que eu vou fazer o ΔS? O ΔS, eu posso pensar assim, ó, essencialmente, né, moralmente, está aqui T mais ΔT. Esse daqui é o C de T, esse é o C de T mais ΔT. Quando o ΔT é pequeno, essa corda, eu vou pensar que é igual ao arco. Isso está no... Vai ter que discutir isso direito em algum momento, mas está lá. Não sei como o Cabral vendeu para vocês o limite sendo x sobre x, mas aliás, a única crítica que eu tenho ao livro do Curran é que ele mente nesse momento. Talvez ele não minta, porque o cara talvez diga, bom, isso o cara aprendeu no colégio, o cara lá fez direito e tal. Mas você quando faz o seno θ sobre θ, em geral tem uma coisa assim, né? E que trabalha aqui com as áreas. E dá como barato que a área desse cara aqui é esse comprimento vezes o raio sobre 2, que não foi demonstrado em lugar nenhum. Mas se você fizer um pouquinho melhor com os arcos, dá para fazer a mesma coisa. Mas, basicamente, o que está vendido aqui em qualquer lugar é que quando você tem uma curva, quando um ponto tende a outro, a razão entre o comprimento de arco e o comprimento da corda tende a 1. Então, a ideia é pensar que o comprimento de arco é aproximado por isso daqui. Então, vamos dizer, a ideia é que ΔS é aproximado por C de T mais ΔT menos C de T em norma, que é aproximado por C ponto de T em norma vezes ΔT. Porque isso aqui, a derivada é isso, né? Então, eu vou pensar o ΔS, vou pensar assim, o limite, quando ΔT tende a zero,
E aqui eu vou botar C ponto de T0 delta T. Bom, aqui coerentemente, isso aqui é o N, né? Então esse comprimento daqui, que é o meu delta θ, o N é unitário, né, vai ser N ponto de T0 delta T. Então, bom, se foi isso, o delta T já cancelou e eu só tenho que fazer a conta aí. Espero que dê certo. Aqui eu estou fazendo uma coisa puramente escalar, né? Quem é o N ponto? Bom, o N pela minha conta aqui é exatamente menos y ponto x ponto sobre norma de V, né? Porque eu peguei aqui o vetor velocidade, girei de 90 graus no sentido trigonométrico arbitrariamente escolhido, dividi pela... E, na verdade, peguei o unitário. Tenho que derivar isso aí. Então, vamos fazer a conta, né? Isso aqui é x ponto quadrado mais y ponto quadrado ao meio, menos y ponto, aqui x ponto sobre... a derivada da norma do cara, eu não fiz essa fórmula, né? Não me lembro. Mas quando você deriva a norma de um sujeito, bom, deixa, vou pagar esse preço agora de não ter feito essa fórmula, ou ter esquecido ela. Tem esse problema, você deduz umas fórmulas, você não decora todas elas, então ou você clica lá no computador, ou rededuz. Oi. Derivada de cálculo escalar, um vetor, você não pode aplicar o produto? Posso. Seria... posso também fazer aqui direto, né? Vamos fazer... Talvez saia mais barato, né? Então, N ponto vai ser igual a 1 sobre norma de V menos y, 2 pontos, x, 2 pontos, mais ddt de 1 sobre norma de V menos y ponto, x ponto. Que vai dar, aqui é 1 sobre x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado ao meio, menos y 2 pontos, x 2 pontos, aqui mais, bom, a gente vai ter x ponto quadrado mais y ponto quadrado, vezes a derivada desse cara, que na verdade menos, né? Menos aqui. Derivada desse cara daqui vai dar x ponto, x 2 pontos, mais y ponto, y 2 pontos, e esse cara aqui ficou a 3 meios. Né? Não tem um menos... desculpa, mas não tem um menos no y? Esse aqui. Desculpa. Eu pensei que eu tinha posto esse menos daqui, mas ele tinha, né? Tá, aqui o que eu fiz? Derivei esse cara daqui, dá um meio, dele elevado a menos meio, ele elevado a menos meio foi ele aqui no denominador, vezes a derivada desse cara daqui, que é 2, que cancelou com o meio, x ponto, x 2 pontos, y ponto, y 2 pontos. Bom, feio, né? Mas eu tenho muita esperança que vai dar
mais ou menos isso daqui. Então nós só temos que juntar todo mundo, escrever aqui. Bom, a gente tem 1 sobre norma de V aqui fora, sai aqui, junta aqui, aí a gente vai ter aqui x ponto quadrado mais y ponto quadrado vezes, aqui menos, isso aqui, vezes y 2 pontos, menos, mais, x pontos, x 2 pontos, mais y ponto, y 2 pontos, y ponto, e na outra, mesma coisa, x ponto quadrado mais y ponto quadrado, x 2 pontos, menos, x ponto, x 2 pontos, mais y ponto, y 2 pontos, x ponto. Bom, o que nós temos aqui? Continua um horror, né?